Imagine se um fabricante de carros chamado Bugatti resolvesse fazer um avião a hélice que pudesse voar a 800 km por hora em 1938. Então, mano, senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Já visitou a loja do Aviões e Músicas? Já viu as capinhas de passaporte? Já viu as capinhas customizadas de celular? Então acessa lá, lojadoaviõesemusicas.com.br. Shut up and take my money! Já ajeitou aí o seu almoço? Então vamos lá. Em 1938, Ettore Bugatti pediu ajuda ao seu engenheiro-chefe, o Louis Demonde, para fazer algo que eles nunca haviam feito antes: construir um avião. Mas não qualquer avião, um Bugatti de corrida, o avião mais rápido já construído, capaz de vencer os competidores da mais prestigiada corrida aérea da Europa, a Coupe Deutsch. O italiano radicado francês Ettore Bugatti possuía, obviamente, todo o know-how na construção de carros de corrida de alta performance. E como era filho de artista, os seus projetos automobilísticos eram verdadeiras obras de arte. E então Bugatti e Demonde começaram a desenhar o modelo 100P, com uma tecnologia e métodos de fabricação que nem sequer existiam naquela época. Para falar a verdade, algumas técnicas de construção usadas hoje em dia foram baseadas nesse sonho do Bugatti, como por exemplo camadas múltiplas de madeira laminada formando uma espécie de compensado de balsa e madeira de lei, um sanduíche, que proporcionava uma alta resistência e leveza ao mesmo tempo. Só com esse avião foram mais de 5 patentes. Mas não era só a técnica e tecnologia usada que era espetacular. O desenho do avião também era espetacular. Estão preparados? Então, olha esse desenho do avião visto de cima. Olha que coisa mais linda. As asas possuem flechamento negativo. Elas formam um ângulo no sentido do nariz do avião. E os estabilizadores horizontais são perfeitamente harmônicos com o conjunto inteiro. É praticamente um Bugatti Veyron dos céus. Sendo que, só lembrando, moçada, a gente está em 1938, só 32 anos depois do voo do Santos Dumont, e os caras já estavam projetando isso aí, ó. O Marcel Dassault disse uma vez: para um avião voar bem, ele tem que ser lindo. Por essa definição, o Bugatti 100P voaria como ninguém. Para a fuselagem ser fininha desse jeito, eles projetaram os motores um atrás do outro, em linha. Os motores tinham 8 cilindros e 450 HP de potência e cada um girava uma hélice. O motor da frente girava a hélice traseira num sentido e o motor traseiro girava a hélice da frente em outro sentido. Isso mesmo, as hélices eram contrarrotativas, para aproveitar o máximo a eficiência aerodinâmica. Ele era tão avançado que possuía até um computador mecânico de voo, que atuava uma espécie de flap nas asas para diminuir ou aumentar o perfil da asa, ou aumentar ou diminuir a sustentação baseado na velocidade do avião, na posição de manete, coisa de louco. As asas com esse enflechamento para frente possuem uma característica de instabilidade que requerem controles de voos mais automatizados, e foi o que eles fizeram com esse computador mecânico. O recorde de velocidade em 1939 era de 755 km por hora, conseguido com o Messerschmitt ME-209, que serviu como base para o famoso Bf-109 na guerra. Se o Bugatti tivesse voado nesse ano, teria chegado aos 800 km por hora, mas ele não voou, por causa de vários atrasos em um projeto tão à frente do seu tempo. Mas os historiadores dizem que esse atraso pode ter mudado o resultado da Segunda Guerra Mundial. Durante a fase de projeto, o Bugatti foi procurado pelo governo francês, que ficou sabendo das características do avião e queria usar a tecnologia para uma nova geração de aviões cargueiros leves e manobráveis. O Bugatti não se interessou muito não, e aí apareceu ela, que sempre aparece aqui nos nossos vídeos de história. A Segunda Guerra Mundial começou. E quando a Alemanha invadiu a França em 1940, se a França tivesse os planos do Bugatti, isso iria cair na mão dos alemães, que poderiam usar a tecnologia a seu favor para dizimar a Força Aérea Aliada.
O Bugatti, que era cidadão francês e não curtia muito os alemães, escondeu o protótipo quase completo do P100 em um celeiro no meio do campo, onde ficou lá escondido até a guerra terminar. E aí o tempo passou mais um pouquinho, em 1947 o Bugatti morreu. E o avião foi descoberto escondido e vendido em leilão diversas vezes até cair nas mãos da EAA, que é a Experimental Aircraft Association nos Estados Unidos, que comanda todo aquele show aéreo de Oshkosh. O pessoal fez a restauração do modelo e hoje ele está exposto lá no museu da EAA, sem nunca ter voado, e de tão frágil que é depois de tanto tempo escondido, ele não possui as mínimas condições de voo. É simplesmente um sonho que nunca tinha voado. Mas aí apareceu Scott Wilson, um ex-piloto da Força Aérea Americana e entusiasta da história da aviação. O Scott não se conformava em saber que um avião tão belo, tão à frente do seu tempo, nunca tinha voado. E ele queria ver o P100 voando. Era o sonho dele. Juntou um time de especialistas no mundo todo para construir uma réplica exata do Bugatti P100 e colocar para voar, já que essa belezura não poderia nunca ficar presa ao chão. De posse dos planos originais, eles perceberam que o Bugatti original estava 85% completo quando ocorreu a invasão alemã, e eles puderam fazer engenharia reversa nas caixas de engrenagens e em outros itens do avião. Eles perceberam que ele seria um avião muito rápido, só que as caixas de engrenagens não iam durar muito, que era como eram os carros da época, né? Não tinham tecnologia ainda para isso. E fizeram melhorias nessa parte. Começava a saga para a realização de um sonho: ver o Bugatti 100P voando. A montagem da réplica começou em 2010 e para trazer o avião para um nível aceitável de segurança, que é o necessário nesses tempos que a gente vive, eles abandonaram o uso de algumas coisas, como magnésio, por exemplo, que era usado nos motores originais. Usaram também um compósito de madeira, chamado Duracore, ao invés do sanduíche original de madeira de lei, e usaram epóxi para colar essas partes, que não existia lá em 1938. Algumas partes da asa, que eram em tecido dope, foram substituídas por fibra de vidro. O projeto era tão colossal que acabou o dinheiro, e eles batalharam com vaquinhas por doações para seguir com o projeto em frente. Em julho de 2015, o P100, batizado de Sonho Azul, taxiou pela primeira vez com seus motores Suzuki Hayabusa, ao invés dos antigos Bugatti. E foi lá em Tulsa, Oklahoma. E finalmente, em 19 de agosto de 2015, aconteceu o primeiro voo. Sim, o sonho tinha saído dos domínios da Terra. O Monsieur Ettore Bugatti deve ter ficado radiante lá do céu. O voo foi tranquilo, a uma altitude máxima de 30 metros e velocidade de 200 km por hora logo de cara. Mas aí na hora de pousar, o P100 não queria vir para o solo de jeito nenhum e flutuou muito mais do que esperado antes de tocar na pista, e quando tocou na pista, tinha pouca pista restante. O Scott Wilson, que estava pilotando, teve que pisar forte no freio para não varar a pista, mas o freio do lado direito falhou e a aeronave acabou derrapando e foi parar no lodo do lado da pista. Bateu o nariz e quebrou as duas hélices. Mas se tem uma coisa que é certa na aviação, é a tal da resiliência. Consertaram a réplica e em 18 de outubro de 2015 aconteceu o segundo voo de teste, e esse foi um sucesso completo. E aí, quase um ano depois, em 6 de agosto de 2016, o terceiro e último voo de testes estava agendado. Mais uma vez, Scott Wilson com suas 11.000 horas de voo nos comandos. Depois desse terceiro voo, a réplica seria doada para um museu lá na Grã-Bretanha. Diversas pessoas foram até o aeroporto para ver o Bugatti voando pela última vez. E seria a última mesmo. A decolagem foi perfeita, mas menos de um minuto depois, a plateia percebeu que algo não ia bem. O avião não subia muito e logo em seguida, a asa esquerda apontou para o chão e o modelo mergulhou, batendo com o nariz no chão e tirando instantaneamente a vida do seu idealizador, Scott Wilson, com 66 anos de idade. O NTSB divulgou um relatório final em que informava que a causa raiz foi o piloto não ter conseguido manter a velocidade após a perda de potência de um dos motores. Encerrava-se ali o sonho de vida de um homem
e talvez o arquivamento de um projeto de Ettore Bugatti. Eu digo talvez porque alguns seres humanos sempre querem manter acesa a chama da realização de sonhos e preservação da história. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do Bugatti 100P, este maravilhoso avião que não teria vindo à luz se não fossem esses abnegados aficionados pela aviação. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo. Bom domingo!